Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 12, e nós vamos ler hoje o verso 25, que é um dos versos que caem como uma luva para o nosso tempo, né? Na verdade, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Mas esse versículo em específico, ele tem a ver não só com o que está acontecendo na humanidade como um todo, mas um quadro que é muito sério aqui no Brasil. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de tudo, quero convidar você que está aqui a primeira vez, inclusive muita gente chegando aqui nos últimos dias, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui a primeira vez, se inscreve no nosso canal e eu quero te convidar para ser mais do que um inscrito, mais do que uma estatística no canal. Quero te convidar para você estar conosco de segunda a sexta, sem falta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Tua presença vai ser um presente para nós, então vem com a gente, tá bom? Provérbios capítulo 12, verso 25, vai dizer assim, ó: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Por que é que eu disse que isso tem muito a ver com o Brasil, né? Interessante, Salomão escreve isso aqui há 3.000 anos atrás. Se você for arredondar, Salomão viveu aproximadamente 3.000 anos atrás. Ele escreve isso lá no Oriente. Então, ele está geograficamente distante de nós e temporariamente distante de nós. Mas é mostrado hoje na OMS, Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então a mensagem do Evangelho é para todos os homens, para todas as nações. Mas se você está aqui no Brasil, ou se você é brasileiro, certamente você está lidando com isso em alguma medida. Na verdade, eu penso que o Ocidente inteiro, né, lida muito com isso. E o Brasil, infelizmente, é diagnosticado, é ranqueado, na verdade, pela OMS como o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade, ela tem vários fatores, gente, tá? Vários fatores. O devocional não visa aqui trazer um comentário exaustivo sobre os fatores da ansiedade. Eu quero enfatizar um deles, que é muito importante, é muito fácil da gente identificar e muito urgente para nós lidarmos com ele. A ansiedade, dentre vários fatores, tem a ver com a aceleração dos pensamentos dentro de nós. Primeiro de tudo, ansiedade não é ruim. Ansiedade é algo bom. O que é ruim é o transtorno de ansiedade. Eu sempre dou o exemplo do alarme de carro, que eu aprendi com o Dr. Jonatas Leônio, meu amigo querido e uma das principais referências nesse tema ansiedade no Brasil, né? Ele explica com muita sabedoria que ansiedade é como um alarme. Você bota um alarme no carro para que quando alguém tente assaltar o carro, alguém tente abrir a maçaneta do carro indevidamente, o alarme dispare. Então, alarme é coisa boa, assim como a ansiedade vai desatar no nosso corpo algumas descargas hormonais extremamente necessárias para algumas situações. Então, se você está na floresta, você vê um leão vindo na sua direção, você vai ficar ansioso. E essa ansiedade, ela serve para liberar para você um instinto de fuga ou de luta ou de fuga. Às vezes você passa por uma situação que fala assim, Tiago, eu não sabia que eu era capaz disso. É porque o seu corpo, ele entrou no nível de descarga hormonal que liberou algumas capacidades que no mundo normal, na situação normal, você não precisaria, você não utilizaria, entende? Então, a ansiedade é algo bom, mas o transtorno de ansiedade é como um alarme descontrolado. Então, se o ladrão foi lá, mexeu no seu carro, o alarme disparou, isso é bom, você foi alertado. Mas e se o alarme fica desregulado? Passou uma mosca na frente do para-brisa, o alarme disparou. Aí você fica acordando 5, 6 vezes por noite achando que alguém mexeu no carro, é só o alarme que está desregulado, desajustado, né? Esse é o transtorno de ansiedade. Então aí você está no seu sofá, em casa, completamente seguro, mas a sua mente entende que tem um leão vindo na sua direção. O alarme está desregulado. Então aquela adrenalina que era para descer ali quando você estava fugindo de fato de um leão, essa adrenalina vem quando você está parado em casa. E aí você está completamente desregulado. E aí o versículo vai dizer que o coração ansioso deprime o homem. Esse transtorno de ansiedade, ele também é desencadeado pelo excesso de informações
dos quais nós temos acesso hoje. Informações essas que a gente vê, a gente consome, mas a gente não tem tempo de digerir. Para pensar quantos conteúdos a gente vê, a gente curte, a gente consome nas redes sociais por dia. Até mesmo uma pessoa que tem um consumo moderado, ainda assim ela consome muito mais do que outras gerações que nem sequer tinham rede social, nem sequer tinham celular. Se a gente for recuar um pouco mais, nem sequer tinham televisão, né? Mas nós somos uma sociedade onde a informação ela chega para nós com muita facilidade. E chega informação de tudo. Informações que são úteis, mas informações que também são inúteis. Só que tem algumas informações que, mesmo sendo inúteis, elas, primeiro, chamam a nossa atenção e, segundo, liberam em nós um certo alívio. Liberam em nós uma certa sensação de prazer. Liberam em nós uma certa sensação que é muito parecida com a sensação que os vícios nos dão. Se você já reparou, para você atualizar qualquer rede social, você bota o dedo na tela e puxa a tela para baixo, né? E aí a rede social vai atualizando. É claro que tem redes que são o contrário, você puxa para cima, assim, mas a ideia é você esticar e aí a rede social vai atualizar, vai te dar mais conteúdo, vai te dar mais vídeos, mais textos, enfim, a rede social que você tiver aí. Esse movimento é exatamente o movimento do caça-níquel no cassino. Você pega a alavanca, puxa, e aí o caça-níquel vai fazer ali uma nova rodada que você pode ganhar ou não. Na maioria das vezes a pessoa não ganha. E assim também é na rede social. A maioria das vezes, gente, nós estamos sempre buscando o próximo conteúdo, a próxima foto, o próximo texto, o próximo, sabe? O próximo vídeo que vai nos dar de novo aquela sensação de uau, aquela sensação de nossa, aquela sensação de novidade, né? Hoje nós somos uma geração que é especialista em chamar atenção. Especialista. Rapaz, a turma é boa em chamar atenção, viu? A turma é boa em chamar atenção. Só que aí ele chama a atenção, você entrega a sua atenção para ele. E quando você vai ver, passou 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, 3 minutos, 5 minutos e nada de positivo lhe foi acrescentado. Você já teve a sensação de quando você desliga o celular ou deixa o celular de lado, assim, você sente aquele cansaço, você toma noção do cansaço que você estava. Um amigo meu estava até falando comigo hoje, esses dias, sobre isso esses dias, né, falando sobre, ele falou assim, olha, eu tô cansado de redes sociais, você já sentiu isso alguma vez? Eu falei, nossa, eu senti várias vezes aí, a gente estava conversando sobre isso, né, e é interessante, gente, que muitas pessoas acham que o celular e as redes sociais são distração. Mas, na verdade, o celular e as redes sociais são foco. Distração te alivia. Foco te desgasta. Entende? Por exemplo, quando você faz uma atividade terapêutica, uma das atividades terapêuticas que eu posso exemplificar aqui é o esporte. Vamos supor que você faça ali uma aula de futevôlei, de beach tênis, né, de futsal, uma aula de arte marcial. Né? Você faz aquela aula ali, não, já para movimentar o corpo, né? Para não ficar sedentário, para ser uma atividade terapêutica mesmo, para o corpo e para a mente. Você termina aquela atividade, o seu corpo está cansado, mas a sua mente está renovada, sua mente está aliviada, você está melhor, você está mais ajustado, você está mais esvaziado por dentro, no bom sentido, né? Aliviado. Por quê? Porque a atividade é terapêutica, ela ajuda nisso. A música também faz isso, a leitura, enfim. Agora, um atleta de alto nível, um atleta de altíssima performance, sabia que muitos jogadores, na verdade, poucos jogadores de futebol, pouquíssimos, assistem futebol? Pouquíssimos lutadores assistem luta? Pouquíssimos atletas do seu devido esporte, pouquíssimos deles assistem partidas do seu esporte. Aí você pergunta para a pessoa assim, poxa, mas por quê? Ele fala assim, nossa, mas eu passo o dia todo treinando, envolvido nisso, e me dedicando a isso, e abdicando e tal. Quando eu chego em casa, eu não quero ouvir falar disso. Por quê? Porque naquele momento, o esporte para ele não é uma atividade terapêutica. É alta performance, meu irmão. É você chegar no nível sobre-humano. É bater meta, é pressão.
E se perder, vai perder patrocínio, vai perder dinheiro, não vai continuar. E se ganhar, a família depende para ele para. É muita pressão. Então, note que em um certo nível é alívio, em outro nível é foco desgastante. Traz isso agora para o celular, traz isso agora para a rede social. Quantas vezes, ao invés de você sentir alívio, como você sente ao final de uma atividade terapêutica, quantas vezes você desliga o celular, deixa o celular de lado, finaliza o uso do conteúdo, né, da rede social, você se sente extremamente cansado, mentalmente desgastado. Por quê? Porque ao invés de ser alívio, aquilo estava sendo foco. E é um foco muito viciante, muito viciante. Não à toa, as redes sociais chamam os seus participantes, por assim dizer, de usuários, né? Parece até que é droga ilícita, né? Usuário da rede social e tal. E, gente, os danos das redes sociais, elas são cientificamente comprovados, os dados estão aí. Eu não quero demonizar a rede social, nunca fiz isso, nem vou fazer, mas eu quero, até porque eu utilizo rede social, eu comunico a mensagem por rede social. Mas eu te convido a refletir, por exemplo, no tipo de uso, na quantidade de uso que você tem. E este é apenas um exemplo para falar sobre a quantidade de conteúdo que a nossa mente consome diariamente, sendo que a grande parte é inútil. A gente não precisa daquilo para viver, né? Eu lembro que, interessante, eu fazia podcast, para quem me conhece desde da adolescência, eu fazia podcast na adolescente. Podcast não era famoso, esse modelo não era famoso no Brasil, né? Até me arrependo, porque se eu tivesse continuado, hoje certamente seria um podcast muito famoso. Eu fazia já podcast há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. E aí, e eu lembro que eu fazia podcast porque eu consumia podcast, né? As pessoas falavam assim, podcast, o que é isso, podcast e tal? Eu falava, não, é bom. Por que eu falava que era bom? Porque eu consumia podcast. Mas dentro do meu consumo, por exemplo, de esportes, eu ouço muito podcast de esportes, como o podcast não era uma coisa abrangente na época, tinha muito pouco podcast. Eu lembro que, por exemplo, para escutar podcast de futebol americano, tinha muito pouco no Brasil. E muitas vezes o pessoal fazia um episódio por semana, né? Aí eu escutava o mesmo podcast 7, 8, 10, 15 vezes, sem exagero, gente, sem exagero. Porque só tinha aquele, entende? Tem um esporte que o pessoal só jogava lá nos Estados Unidos, a NFL, futebol americano. Não tinha conteúdo, não tinha TV, não tinha rádio sobre isso, os sites eram muito poucos. E tinha uma ou duas pessoas que faziam podcast assim, uma vez por semana. Eu ficava escutando aquilo ali, ó, a semana inteira. Escutava, reescutava, reescutava, e reescutava, escutava de novo, escutava de novo. Escutava. Essa escassez me fazia valorizar muito aquele episódiozinho de podcast. Obviamente, os anos passaram e hoje a gente tem podcast sobre tudo. E muito podcast sobre tudo. Se for juntar, meu Deus, a quantidade de podcasts que tem hoje sobre futebol americano, passa das centenas no Brasil, né? Então, o que acontece? Nesse meio termo, eu comecei a me ver meio estafado. E acontecia comigo o seguinte: oba, mais um podcast. Eu vou aproveitar muito porque tem muito pouco. Oba, mais um podcast. Eu vou aproveitar muito porque isso aqui é raro, isso aqui é escasso, tem muito pouco. Oba, mais um podcast. Daqui a pouco, meu irmão, me vi ouvindo 10, 15 podcasts, me sentindo cansado, estafado. Eu pensava, não, mas isso aqui é raro, isso aqui é raro, isso aqui, meu Deus, eu tenho que consumir. Então, peraí, eu não tenho que consumir tudo isso aqui, não. Você não precisa consumir tudo. Você não precisa gastar horas. Eu comecei a me perguntar, vai me fazer falta consumir isso aqui? Chegou a hora que eu parei para calcular. Poxa, eu estou ouvindo 10 podcasts sobre o mesmo jogo. E percebendo que dos 10 podcasts, uns 9 falavam a mesma coisa. Tinha um ou outro, assim, que tinha uma opinião bem diferente mesmo, né? Que você tinha que ouvir a pessoa mesmo. Mas a maioria falava a mesma coisa. Mas fulano fez o gol, fulano não fez o gol, fulano jogou bem, fulano não jogou bem. E aquela decisão do juiz lá, que foi polêmica e tal, tudo a mesma coisa, a mesma coisa. Até porque a maioria das pessoas tem medo de se queimar e acabam falando o óbvio, né? Principalmente na área de esportes. No Brasil, o esporte é tratado sempre com muita paixão e tal. A pessoa tem medo do cancelamento. Eu comecei a pensar, puxa, eu não preciso consumir isso tudo. Peraí, vou escolher um aqui. Esse um aqui eu vou ouvir.
Os outros, se der tempo, se eu fizer uma viagem, estou no ônibus lá, modo avião, não pega a rede, eu vou botar um podcast aqui e vou dormindo, né? Vou escutando. Se eu estiver na academia, eu vou lavar um prato lá e botar o podcast. Mas é uma coisa que eu não utilizo muito. Eu não preciso disso. As redes sociais, se nós não vigiarmos, a gente vai acabar consumindo muita coisa que, além da gente não precisar, nos atrapalha. Muita coisa que, além da gente não precisar, começa a nos destruir. E aí, aquela energia que a gente gasta com as coisas inúteis, quando a gente vai precisar para as coisas úteis, cadê? Então, nisso, a ansiedade, Provérbios 12, 25, o coração ansioso vai deprimindo o homem. Você vai se frustrando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Só que Salomão falou o seguinte, ó, mas, ou seja, uma contrapartida, mas uma palavra bondosa o anima. E aqui vem o profundo poder terapêutico da palavra. Ontem nós falamos sobre nós sermos cura para a vida das pessoas, né? Uma das formas de ser cura na vida de alguém é através das palavras. As palavras, elas dão um reforço positivo muito bom. Agora, muitas pessoas confundem isso aqui com um elogio generalizado e vazio. Não, primeiro, o elogio ele tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. E para que um elogio faça diferença na vida de alguém, tem que ser um elogio específico. Pensa comigo, o elogio tem que ser específico, tá? Agora, tem que ser específico e verdadeiro. Não adianta alguém chegar assim e falar, Tiago, você é um engenheiro elétrico maravilhoso. Eu vou dizer, você é um mentiroso. Nem de eletricidade eu entendo. Nem de engenharia, meu irmão, vou estudar cálculo 1, 2, 3, 4, 5, ali, esqueça isso. Me coloque aí em outro tema, porque não é minha seara, não. Tem gente que gosta e realmente tem uma aptidão para isso, né? Tem pessoas que mesmo sem aptidão se esforçam ali e são bons engenheiros mesmo. Eu não quero conta com a engenharia. Pelo menos, é forma de dizer, né? Cálculo e tal, realmente é mais para humanas. Então, o elogio precisa ser sincero, precisa ser específico. Por exemplo, eu gosto muito de falar com minha sobrinha, eu gosto de trazer alguns reforços positivos, né, de palavras para ela. Minha sobrinha tem 10 anos de idade, fazer 11 anos agora. E para criança tem muito valor, né? Para criança, o elogio geral até funciona, mas eu gosto de ser específico. Por exemplo, ela, com a pouca idade que ela tem, ela toca flauta. Peraí, quantas pessoas no mundo tocam flauta? Já é pouco. Agora, quantas crianças tocam flauta? Agora, quantas crianças tocam flauta bem? Então, é um presente. É algo, opa, isso aqui é diferenciado. Olha, você toca a flauta muito bem. Você já pensou em ser música? Você precisa investir na música. Olha, você tem um talento. Você faz isso muito bem. Olha, o seu sorriso é bonito. Você é linda. Olha, você se comunica muito bem. Você tem uma capacidade assim de se comunicar muito bom. E tudo isso é verdade. Mas o óbvio precisa ser dito. Entende? Então, lá na frente, eu acredito que até hoje a criança já sente o efeito, mas lá na frente, esse reforço positivo, isso vai gerando uma confiança na criança. Isso vai gerando uma autoestima, sabe? Isso vai ajudando ali a moldar o fundamento da personalidade de um modo positivo, que é diferente de um elogio aleatório ou até de um elogio mentiroso. Muitas vezes, gente, as nossas formas de lidar com as pessoas, a gente acaba pecando em não ter a sensibilidade de falar o que a pessoa precisa de fato ouvir, né? Ou não fica assim não, vai passar. Não, 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 não. Fica assim sim. Fica assim sim. Tá vivendo o luto? Não, não fica assim não, que vai passar. Fique assim sim. Tá vivendo um luto? Chore, meu irmão. Esperneie, grite. A hora do luto é agora. O que não é saudável é você querer anular o luto, né? Para dizer assim, não, eu sou forte, eu sou o fortão, eu sou o bambambam. Nada vai me abalar. Sim, tudo bem, nada vai te abalar. Mas eu ia falar assim, ó, há tempo para todas as coisas. Tempo para sorrir, tempo para chorar. A hora do luto é hora de chorar. Chore mesmo. Lamente mesmo. E a Bíblia fala o seguinte, chorai com os que choram. Se você não tem nada de bom para falar, fica do lado, dá um abraço, chora junto. A presença é um presente, né? Então, por que eu estou falando tudo isso?
Porque uma palavra bondosa anima. Mas essa palavra bondosa é uma palavra assertiva. Não é uma palavra aleatória, que quem está ouvindo até sente, parece que a pessoa tá com pena de você, né? Alguém gosta de sentir aqui que os outros estão com pena de você, gente? Alguém gosta de sentir que os outros estão com pena de você? Então, às vezes, nosso consolo parece que a gente está com pena da pessoa. Não? Você tem que primeiro se compadecer e entender que a sua palavra ali é um remédio, né? Você pode ali, claro, dizer, olha, esse momento é difícil, eu estou aqui com você para o que der e vier. E nós temos um Deus que sabe o que a gente está passando. A gente vai orar a Deus aqui agora, entendeu? Vamos chorar na presença dele. Vai dar certo. O choro pode durar uma noite. A alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, essa estação vai passar, mas enquanto ela não passar, estou aqui com você. Meu irmão, a palavra já, opa, já não estou aqui sozinho. Já estou passando por essa luta aqui, aliviando o meu fardo, compartilhando o meu fardo com outro. Olha como eu já fico mais leve. Então, a palavra bondosa, ela anima, gente. Nós precisamos saber usar o valor da palavra de modo assertivo, de modo intencional. Eu vejo tantas pessoas usando palavras para ferir, usando palavras para machucar, usando palavras para destruir personalidade, desconstruir a pessoa, destruir mesmo, desconstruir não, destruir mesmo. Né? Você vê ali, você sente ali o veneno da palavra para machucar mesmo, para ridicularizar, para botar a pessoa para baixo. E muitas vezes isso é intencional. A pessoa sabe o que está fazendo mesmo. Né? Disfarça aquilo com um sorriso, mas sabe o que está fazendo. Por que a gente não pega esse poder da palavra para curar, para reanimar, para transformar positivamente? Porque se o quadro inicial aqui é de ansiedade e depressão, o quadro final do versículo é de ânimo. Uma palavra bondosa anima, a palavra bondosa vai ser a solução. É claro, gente, trazendo sobre esse tema, a ideia aqui não é anular outros processos terapêuticos, não é anular o uso de remédios, nada disso, né? Nada disso. O tema não é esse aqui. Não. A ideia aqui é falar sobre o poder da palavra nesse processo de recuperação, que envolve também outras coisas, se necessário também o uso medicinal, que deve ser recomendado por um profissional, tá? Mas é muito importante você saber que você tem um poder nas mãos. Você tem uma ferramenta poderosa que mexe com o coração das pessoas. E mais do que isso, havia um homem, que todos nós conhecemos, que é chamado de a Palavra Viva. A palavra que desceu do céu. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Jesus, a palavra encarnada, que mora em nós. Jesus, a palavra encarnada que foi entregue a nós. Ele passou por todas as experiências, as piores experiências humanas, e ele sabe exatamente o que é lidar com todo tipo de sentimento que você esteja passando. Todos eles. E mais do que isso, Jesus passou por esses cenários e venceu. Então, primeiro, ele se identifica conosco. Ele é empático conosco. Segundo, ele tem a resposta. Ele é o caminho, né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E ele é aquela luz lá, mas não é a luz do fim no túnel, não. Ele é a luz que guia o nosso próximo passo. Ele é a luz que nos conduz para fora de muitas vezes essa caverna de ansiedade, essa caverna de depressão, essa caverna sabe, tão terrível que muitas pessoas passam. Eu creio que Deus, ele nos trouxe aqui para a gente refletir sobre como muitas vezes as nossas práticas do dia a dia irrefletidas, os nossos hábitos do dia a dia irrefletidos, estão aumentando a nossa ansiedade e nos levando para um espírito deprimido. É verdade até, e falo isso com muito pesar, que até mesmo algumas formas de culto, alguns tipos de mensagem são responsáveis por deixar as pessoas ansiosas e depois deprimidas, né? Você fica falando o tempo todo ali, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Meu irmão, que vitória é essa que nunca chega? Tiago, você falou aí que o choro vem pelo amanhecer. Eu estou aqui que fuso horário é esse do amanhecer? Eu estou aqui há meses, há anos, e o choro não cessa. Cadê esse Jesus que não volta? Cadê a coisa que não acontece, não rompe? E tantas vezes essas pílulas de dopamina em forma de conteúdo religioso
tem deixado as pessoas ainda mais ansiosas, deprimidas, num beco sem saída emocional, né? É claro que eu creio que Deus ele vai nos dar vitória. Eu creio, na verdade, que Deus já nos deu vitória em Cristo Jesus. É claro que eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua, na nossa vida, todos nós. Eu creio nisso. Mas esse Deus, ele está conosco também nos dias ruins. Ele não anula os dias ruins. Ele está conosco nos dias ruins. E ele é a palavra bondosa que acaricia o nosso coração. Ele é a palavra bondosa que no meio do frio mais congelante, do pior inverno, nos aquece por dentro. Ele é a palavra bondosa que dá sabor até os capítulos mais terríveis da nossa história. Sem Jesus, as melhores coisas da vida não passam de pó. Com Jesus, até mesmo os piores dias da vida valem a pena. O apóstolo Paulo fala, né? Eu aprendi a passar pelos dias bons, pelos dias maus, aprendi a viver a fartura, aprendi a viver a escassez, aprendi a viver a melhor parte, aprendi a viver a pior parte, aprendi a estar num cenário favorável, aprendi a estar num cenário desfavorável. Eu posso tudo, eu posso passar por tudo. Por quê? Porque eu estou firmado naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quando essa vitória vem. Eu não sei quando essa chave vai ser entregue para você. Eu não sei quando esse quadro vai virar, mas eu sei que o Senhor está conosco todos os dias. E esse Senhor que está conosco todos os dias, Ele quer nos reeducar para que o nosso estilo de vida não seja um estilo de vida ansioso. Muitas vezes queremos Jesus, mas não queremos abrir mão desse estilo de vida ansioso. E a gente fica pilhando a nossa própria mente, pilhando o nosso próprio coração, pilhando a nossa próxima alma. E a gente se deprime, aí corre para Deus. E aí a gente quer que Deus nos dê também a próxima descarga de dopamina e de libertação e de êxtase e disso e de daquilo. Jesus não quer nos dar um alívio temporário apenas. Jesus não é uma anestesia. Jesus não é uma cafeína para quando você está cansado continuar trabalhando no ritmo. Não. Jesus é uma transformação. É um giro de 180. Renove a sua mente. E com a mente renovada, você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Amém? Maravilha, gente. Vamos fechar esse devocional orando ao Senhor. E como eu sei que está chegando muita gente nova nos últimos dias, eu quero te convidar. Primeiro, todo mundo deixa um like nessa transmissão. O like ajuda muito para essa transmissão chegar a outras pessoas. E eu quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal. E estarmos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Jesus. Agora, o que acontece? Muitas pessoas começam a fazer o devocional e não continuam por causa da inconstância. Eu já esqueci, a transmissão não chegou, o link não chegou e tal. Eu elaborei uma estratégia perfeita para você. Você vai entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que é um grupo fechado, feito para duas coisas. Primeiro de tudo, você receber o link do devocional na palma da sua mão no WhatsApp. Logo de manhã, 10 minutinhos antes do devocional começar. E a segunda coisa é que eu te envio durante o dia as minhas anotações pessoais, conteúdo útil para você estudar, aprofundar a palavra de Deus. Eu mando só lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Então entra no nosso grupo, o link está no comentário fixado e também no comentário fixado tem o link da nossa comunidade do discipulado, que é lá que nós aprofundamos o estudo da palavra de Deus. Vamos orar, gente, para a gente fechar o devocional? Santo Deus, como diz uma recente canção, Tu és o nosso alívio. Meu Pai, nós queremos agora nos colocar diante de Ti, mas não buscando apenas um alívio temporário, não buscando uma anestesia para uma overdose que é iminente. Nós queremos, Pai, de fato, sermos tocados por Ti ao nível da nossa mente ser transformada, do nosso dia a dia ser transformado, do nosso estilo de vida ser transformado. Meu Deus, eu tenho certeza que algumas pessoas nesse momento estão orando a Ti porque estão lidando com ansiedade, estão lidando com depressão. Algumas pessoas certamente estão lidando também com luto, que nós falamos durante o devocional, embora não seja esse o tema central.
Mas nós te apresentamos, Deus, esses corações que estão aflitos. Meu Pai, desperta a consciência e traz, meu Deus, o início de transformação de hábitos do dia a dia, para que haja, meu Deus, um foco reorganizado, reajustado. Quantas vezes perdemos o nosso foco, o nosso tempo, nossa energia em coisas completamente inúteis, Pai. Mas nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a redirecionar para propósito, para chamado, para o centro da sua vontade, para que nós possamos gastar a nossa vida aos teus pés, porque em ti encontramos sentido, em ti encontramos realização, em ti encontramos satisfação. Nos ajuda nisso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, like na transmissão e antes de sair desse devocional, coloca aqui nos comentários qual foi a parte que mais falou ao teu coração. Teu feedback é sempre muito importante. Eu faço questão de ler e responder todos os comentários também. Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.